Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero convidar a igreja ao momento de oração. Então feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo que dê o entendimento, que dê a sabedoria, dê a revelação da palavra, que aquilo que nós vamos compartilhar faça realmente diferença na nossa vida, na nossa maneira de enxergar o mundo, nas nossas expectativas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já operou no culto de hoje, pelo momento de louvor, de adoração, pelos testemunhos, pela intercessão, pelo amor da tua igreja. Te agradeço, ó Pai, pela vida das nossas crianças, pelo trabalho que tem sido feito. Te agradeço, ó Deus, pelas vidas que têm se colocado à disposição de todo esse trabalho. Te agradecemos, ó Pai, pelo trabalho realizado ontem pelos diáconos, pela comunhão da igreja. Enfim, Senhor, que tudo isso venha honrar o teu nome. Eu peço a Deus nesse momento também, de maneira especial, que o Senhor fale conosco pela tua palavra. O Senhor nos dê entendimento, compreensão pelo teu Espírito. Eu possa ser instrumento do Senhor, a Deus fiel, e transmitir à tua igreja aquilo que nasceu no coração do Senhor, para esse culto desta noite, aquilo que vai edificar, transformar as nossas vidas. Eu oro, Senhor, e dependo completamente de Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Essa última semana, mais precisamente a sexta-feira, o assunto que tomou conta praticamente da nação brasileira, eu creio que não é novidade para os irmãos, mas o que mobilizou a nação em conversa, em rodinha, em programas de televisão, até em programas esportivos, foi o final de uma novela da TV Globo. Eu fiquei impressionado como que o final de uma novela pode mover tanto assim o coração do povo brasileiro. A ponto assim de até alguns programas esportivos que eu costumo acompanhar se faziam brincadeiras. Você vai assistir um capítulo da Avenida Brasil, quem será que matou o tal do Max? E aí virou aquela brincadeira, aquela piada, foi o Hulk, que deu uma trombada numa dividida, matou. E aí começou a sair algumas brincadeiras e até em redes sociais, né? A gente começou a ir vendo pelo Facebook o quanto estava sendo colocado comentários a respeito do final da novela. Coisa importante, né? Mas aí alguns irmãos começaram a colocar também, né? Todo mundo colocava: você conhece o final da novela da Avenida Brasil? E aí alguns irmãos começaram a postar: você conhece o final da Bíblia? Você já viu o último capítulo da Bíblia? E eu acabei até achando graça naquilo, né? E comecei a refletir. Aliás, o primeiro que eu vi postando foi o Paulo, né? O Paulo aqui conosco, voltou lá no Pernambuco, né? E eu vi dar uma colocação, né? Comecei a pensar: meu Deus, a nação se importa tanto, né, em saber qual vai ser o final do último capítulo de uma novela. Mas será que essa mesma nação já procurou saber como vai ser o final do último capítulo da Bíblia? Eu comecei a refletir nisso e eu entendi de Deus que a gente deveria refletir no último capítulo da Bíblia. Se alguém aqui não sabe, vai ficar sabendo como foi que terminou, né, o final do último capítulo da Bíblia. Então abra a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao último versículo, versículo 21. Então comece a anotar para depois você colocar também aí nos meios de comunicação, na rede social, comentar com a vizinha, os amigos de trabalho, como é que acabou o último capítulo da Bíblia. Foi dessa maneira, irmãos. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro,
Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então está aí, amados, nós fizemos a leitura do último capítulo do livro mais importante, da história mais importante que possa se imaginar. Essas foram as últimas palavras de Deus, nosso Pai, pela boca de Jesus Cristo, seu Filho, que enviou um anjo, e esse anjo colocou essas palavras para o apóstolo João, que já era bem avançado em idade. O apóstolo João foi o último dos apóstolos a morrer. Segundo a história, por volta do ano 100, 100 e pouco, 101 da nossa era cristã. João já era bastante avançado em idade. E no final da sua carreira, ele recebe a visita de um anjo de Deus, que dá a ele revelações de como seriam as situações e como terminaria a história da humanidade. Deus também dá a ele visões, leva João em visões dos céus, de coisas que virão, que ainda não aconteceram, narra toda a destruição dessa terra, narra como vai ser o reinado do anticristo após o arrebatamento da igreja, narra como vai ser os juízos de condenação de Deus sobre essa terra. Conclui dizendo da destruição, do aniquilamento desse planeta que nós chamamos de planeta Terra, e termina dando uma visão de novos céus e nova terra. Esse último capítulo que nós lemos, o capítulo 22 de Apocalipse, ele é uma continuação do capítulo 21,
E só para os irmãos terem uma ideia, eu vou ler os primeiros versículos do capítulo 21, onde João está narrando sobre essa cidade chamada de Jerusalém Celeste, uma cidade preparada para aqueles que foram fiéis, que perseveraram, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amados, após a conclusão de toda a história da humanidade, a Bíblia diz que é fiel e verdadeiro aquilo que nós acabamos de ler. O apóstolo Pedro, ele faz uma narrativa profetizando que esta terra está guardada para destruição através do fogo. O apóstolo João testifica nessas palavras de Jesus Cristo que haverá um aniquilamento desse planeta. Ele diz: tudo já se passou, eis que farei novos céus e nova terra. Dentro da nossa pequena concepção humana, daquilo que nós podemos imaginar, e aquilo que eu creio, após o juízo final, a destruição dessa terra, o Senhor preparará um lugar especial, a qual alguns chamam de céu, a qual a Bíblia dá algumas visões do que deve ser, a qual o próprio Jesus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração, na alma humana, o que pode ser isso. Então o que nós temos é uma visão, uma alegoria, algumas coisas que Deus coloca na palavra para que a gente consiga imaginar um pouquinho, porque é impossível, dentro da nossa limitação humana, imaginar aquilo que Deus tem preparado. Então, dentro disso, vem essa visão de um lugar novo. Nós sabemos que tudo foi criado pela mão de Deus. Eu não creio de forma alguma que houve um Big Bang, uma grande explosão, e dali tudo foi sendo criado. Eu ouvi um relato de um físico brasileiro renomado. Ele fala, ele é um cristão, apesar de ser um cientista. Inclusive ele prega no meio de cientistas sobre a existência de Deus. E ele fala sobre a criação das galáxias, fala sobre a criação da infinitude daquilo que nós sequer podemos imaginar, coisas que vão além do alcance dos mais preparados telescópios que possa existir. Ele fala da grandeza, a cada dia, a cada instante que se olha, que se usa os recursos tecnológicos para observar o universo, que se descobre algo maior, algo novo. Então eu imagino que o nosso Deus está constantemente trabalhando, Deus Pai, o Criador, constantemente trabalhando na criação de uma maneira infinita. Então é isso que eu penso, que um dia essa terra vai ser destruída, e Ele está preparando um lugar onde nós vamos habitar de uma maneira diferente, porque Paulo diz que o nosso corpo será incorruptível, não vai mais passar pela morte, por enfermidades. É um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo quando ressuscitou. Então nós vislumbramos tudo isso, amados, mas isso não é ficção. Isso é algo real, porque a palavra diz é fiel e verdadeiro. Haverá um lugar assim, que está à espera daqueles que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. O que significa essa expressão? Significa aqueles que creram em Jesus Cristo como Filho de Deus, que creram no sacrifício de Jesus Cristo na morte, pela cruz, na ressurreição, e que declararam assim: Senhor, eu não sou digno
Não há como eu alcançar a salvação, por melhor que eu seja, por mais moral, ético, por mais obras que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer para alcançar a salvação, se não crer no sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, do sangue derramado na cruz. E esse é o único modo de eu conseguir entrar na tua graça, na tua plenitude. Não há outro meio. Não há outra condição de um ser humano, de alguém nascido de mulher, adentrar os céus. Pode ser o coração mais bondoso que já pisou nessa terra. Pode fazer obras e mais obras durante a vida inteira, servir o próximo, amar profundamente. Pode ter levado uma vida dentro de um padrão maravilhoso. Mas se pensa que vai entrar no céu por causa de toda essa bondade humana, está enganado. Tanto mais vil pecador, quanto o melhor homem que já pisou nessa terra, excluindo o Senhor Jesus Cristo, que era Deus e homem, precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo para entrar nos céus. Precisa dizer para o Senhor assim: eu não sou digno de herdar a eternidade. Eu reconheço meu Senhor e meu Deus, e por melhor que eu seja, eu não sou digno de adentrar a esse lugar santo. Por isso eu creio no sacrifício do meu Filho Jesus Cristo. Eu recebo sobre a minha vida o sangue de Jesus Cristo. Isso significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro. É o único meio absoluto, amados. Então a palavra de Deus, no último capítulo da Bíblia, ela fala desse lugar eterno. Quando nós vamos deixar esse tabernáculo de carne, essa habitação, esse corpo, nós vamos deixar a nossa natureza humana, carnal, e nós vamos ganhar uma nova natureza completamente espiritual, semelhante aos anjos que o Senhor Deus criou, aos querubins, aos serafins, a todas as hostes espirituais que Deus criou para a adoração, para a glória dele. Nós estamos incluídos nessa criação, uma característica diferente, que nós somos um espírito que habita o corpo, e que o nosso destino eterno é a presença de Deus, desde que tenhamos recebido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Desde que conscientemente possamos olhar para dentro de nós mesmos e dizer assim: Senhor, não há nada digno em mim que me faça merecedor dos céus, merecedor da tua presença. Não há absolutamente nada. Eu posso ser o melhor pai, o melhor marido, trabalhador, posso ser um grande homem, mas se eu achar que por causa dessa bondade minha eu vou herdar o céu, eu estou completamente enganado. Eu preciso crer no sacrifício de Jesus Cristo, recebê-lo como única alternativa para a minha entrada na presença de Deus. Logicamente, a palavra de Deus afirma que aqueles que nasceram de novo, que creram em Jesus Cristo, têm a vida transformada, porque nós somos transformados de glória em glória, de dia em dia. Nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. Mas o passo principal é esse crer no sacrifício de Jesus. Então, o último capítulo da Bíblia é revelado ao apóstolo João uma cidade, um lugar eterno que jamais vai ser destruído. Eu imagino que dentro de toda a criação de Deus, que nós vamos poder visitar de uma maneira extraordinária, né? Nós vamos ter liberdade de viajar de uma galáxia para outra, de conhecer toda a criação de Deus. Eu imagino que em meio de toda essa criação vai haver um lugar especial, chamado pela Bíblia de Jerusalém Celestial, o centro de toda a criação de Deus, o local onde está o trono de Deus e do Filho à sua direita. É isso que a Bíblia está narrando. Esse final do livro de Deus, da palavra de Deus, das revelações de Deus, ele fala sobre esse lugar. Eu acho interessante porque uma vez eu estava assistindo, há muito tempo atrás, né, eu acompanhava
aquela série Jornada nas Estrelas. É uma série que foi lançada por volta da década de 60, mas ela foi sendo reprisada na década de 70, de 80, e se você procurar, você encontra filmes, né, dessa série Jornada das Estrelas. Tinha muita bobagem, muita ficção ali, mas eu me lembro de um capítulo, de um dos filmes, em que eles estavam naquela nave, a Enterprise, né, viajando em direção a um lugar onde era o limiar de toda a criação do universo. Eles não falavam nada a respeito de Deus, mas eles falavam de um lugar naquele filme que era como um mar de vidro. Certamente o autor se inspirou em alguns relatos bíblicos. E aquele lugar, eles chegavam ali, então ali era onde o princípio, onde tinha surgido toda a criação do universo. E naquela nave haviam seres, havia o terráqueo, haviam seres de outros planetas, líderes dos seus povos, se achegando àquele lugar. De repente a nave aparece e tem aquele negócio maravilhoso, né, dentro da tecnologia da época, mar de vidro no lugar, e cada um fala um nome para aquilo, cada um dá um nome. E o terráqueo diz: é o paraíso. E o ser do outro planeta fala um nome qualquer lá. E eu fiquei imaginando, até a ficção precisou se basear na palavra de Deus para conseguir imaginar alguma coisa. Então o último capítulo da palavra de Deus, ele narra esse lugar. Ele fala sobre esse local. Ele fala sobre aquilo que nós falamos no domingo passado, que nós não podemos ficar raízes nessa terra, porque há um destino eterno, há uma morada eterna, há um lugar preparado por Deus, onde os nossos olhos devem estar postos, onde o nosso coração deve estar focado. Ainda que a gente deva viver da melhor maneira possível o nosso curto espaço de tempo nessa terra, o nosso coração tem que desejar, ansiar por esse lugar que Deus tem preparado. E aí então nós entramos nessa narrativa maravilhosa no capítulo 22 de Apocalipse. O versículo 1 começa falando do rio da água da vida, o rio que já foi profetizado por Ezequiel no capítulo 47, o rio que nasce debaixo do trono de Deus. Coisa tremenda. Então ele mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. São dois tronos. Imagina dentro dessa cidade, no centro principal dessa cidade, o trono de Deus. Nós, os salvos, temos livre acesso para entrar por essa cidade pelas portas, para visitar essa cidade. Nasce debaixo do trono de Deus o rio da água da vida. Ele brota e ele vai tomando aquela cidade. O versículo 2 diz que há uma praça, e esse rio, eu imagino, ele corre pelo meio dessa praça, mais ou menos a gente imaginar a nossa Avenida Brasil, né? Aquele rio pequenininho que corre ali no meio, cercado de praça, jardim ideal, que é o final, é o que é o começo da Avenida Brasil Americana, aquela praça um pouquinho à frente do grupo Heitor Penteado. Quem já viu a foto da história da Americana sabe que ali no passado era um lago maravilhoso, chamava Parque Ideal. O rio era limpo, formava um lago onde as pessoas atravessavam com barquinhos, passeavam. Eu já vi isso na história, no livro daquela época. Não tenho essa idade, mas eu vi no livro que narra a história da Americana as fotos desse lugar. Dentro dessa natureza humana já era bonito. Imagina na natureza, na criação espiritual de Deus. Uma cidade maravilhosa, perfeita, onde está o trono de Deus, o rio saindo debaixo do trono de Deus, atravessando uma praça, à volta desse rio, plantado árvores da vida que frutificam durante todo o ano. Os 12 meses do ano, elas dão fruto da vida. Não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade. E aí a narrativa continua. Não haverá mais maldição. Nela está o trono de Deus, e nós, os seus servos, serviremos o Senhor. Não sabemos como a gente vai servir, mas eu sei que vai ser algo maravilhoso. Não tem ociosidade no céu. Você está pensando que vai armar uma rede e ficar na sombra e água fresca, você está enganado. Nós vamos servir o Senhor, continuar servindo o Senhor, mas eu imagino que vai ser algo maravilhoso. Vai ser um servir maravilhoso.
A narrativa continua dizendo que nós, pela primeira vez, contemplaremos a sua face. Você consegue imaginar o que é contemplar a face do Filho? E a do Pai também. A Bíblia diz que é impossível ao homem contemplar a face de Deus, morreria. Quando ela fala de Moisés contemplando a face de Deus, não é frente a frente, é um figurativo. Porque quando Deus vai se mostrar a Moisés, ele se mostra pelas costas. Moisés é colocado na fenda da rocha, e o que Moisés vê de Deus é a bondade passando. Ele seria fulminado se ele visse a glória resplandecente de Deus. Mas aqui nós vamos ver face a face. Nós vamos ter um contato. Eu estou diante do Criador do meu Deus, estou diante do meu Salvador. Eu não consigo imaginar o que possa ser isso. Se os nossos joelhos vão tremer, se nós vamos cair prostrados. Eu creio que a nossa natureza nova vai suportar, vai conseguir se colocar na presença de Deus dessa maneira. Porque às vezes que nós experimentamos a presença de Deus um pouco mais profunda dentro de um culto, de uma adoração, a gente já fica mole, as pernas bandeiam. Imagina então em glória como que vai ser. Imagina o que está à nossa espera, amados. Não haverá noite e nem dia. Vai ser uma outra concepção de tempo. Por que existe noite e dia? Para contar o tempo cronos, o tempo cronológico, o tempo que nós vivemos. Lá nós vamos estar no tempo kairos, no tempo de Deus. Não conseguimos imaginar o que é isso. Então não vai existir noite e dia, vai ser só glória. Não vai precisar de luz, de lâmpada, de absolutamente nada, porque o Senhor Deus brilhará sobre nós. Aqui fala eles, mas nós estamos nos incluindo, porque nós cremos e todos recebemos o Senhor Jesus como Salvador, todos lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ele continua dizendo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O anjo disse isso para João. Foi repetido para que nós que estamos aqui hoje venhamos a crer nessa verdade. Não é ficção, é real, amados. Isso é real. Não é para a gente imaginar como algo fictício, é para a gente crer que é algo real. Ele continua dizendo tudo isso, e aí o próprio João, no versículo 8, dá o testemunho. Eu, João, eu coloquei meu nome aqui, o apóstolo João destacou o nome dele. Eu, João, eu vi e ouvi essas coisas. E quando eu ouvi, eu me prostrei aos pés do anjo. João teve a visão disso, amados. Ele viu. Ele não experimentou o lugar, mas ele viu. E caiu aos pés do anjo, que não era o Senhor Jesus. E o anjo fala, levanta, eu sou conservo teu, eu também sou servo. João, olha, não cedes, não esconde as palavras desse livro. É para que os seres humanos saibam dessa verdade. De geração em geração, essa verdade tem que ser pregada. Ainda que por 3 vezes nesse capítulo Jesus diz, eis que eu venho sem demora. 3 vezes Jesus diz. Ele diz isso no versículo 7, ele repete isso no versículo 12 e no versículo 20. Jesus diz, eu venho sem demora. Mas espera aí, pastor, já estamos em 2012 e Jesus não veio ainda. Ele não está com pressa nenhuma. Que demora que é essa? O apóstolo Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está lá em 2 Pedro 3, de 8 a 9. Por quê? O tempo para Deus é diferente do tempo para o ser humano. Mas se Ele mandou pregar isso em todas as gerações, significa que essa palavra tem salvado vidas em todas as gerações. A igreja primitiva se cumprimentava com a palavra maranata, que significa, ora vem Jesus. Eles já tinham pressa de que Jesus voltasse logo. Jesus não fazia nem 100 anos que tinha subido aos céus. Então essa expectativa da volta de Jesus, essa expectativa de um lugar muito melhor do que essa terra, ela tem salvado vidas, porque as pessoas têm colocado a esperança naquilo que Deus tem preparado.
Muitas pessoas creem e se desapegam das coisas materiais e passam a viver com a expectativa de vida espiritual. E amados, nós somos seres espirituais antes de sermos seres naturais. Então a nossa expectativa de vida tem que estar voltada para as coisas espirituais. Se não houver ressurreição, nós somos os mais infelizes dos homens. Se Cristo não ressuscitou e nós não ressuscitaremos, então toda a nossa fé é inútil. Por isso que essa palavra vem sendo pregada, colocada para que gerações após gerações tenham consciência de que Deus tem um lugar tremendamente maravilhoso preparado para aqueles que creem no nome do seu Filho. Amém? Então, nós seguimos esse último capítulo da Bíblia. João recebe ainda a palavra no versículo 11, dizendo assim: olha, que o injusto continue fazendo injustiça, que o imundo continue sendo imundo. Se ele não quer sair daquela vida de imundície, vai continuar sendo imundo. Porém, o justo continue na prática da justiça, ou seja, não se desvie do caminho, e o santo continue a santificar-se. Isso é para nós, justos e santos. Santos significa separados. Todos nós somos santos, somos separados para Deus. Para ser santo não precisa ser beatificado, coisa nenhuma. Nós nos tornamos santos, separados para Deus. A origem da palavra santo é separado para Deus, quando nós passamos a crer em Jesus Cristo, de verdade, não da boca para fora. Então, para nós, justos, vamos continuar vivendo na prática da justiça, até que Jesus venha, ou até que nós vamos de encontro. A gente não sabe o que vai acontecer primeiro. Provavelmente a gente vai de encontro, mas pode ser que nessa geração ele venha, e aí nós não passaremos pela morte. Os que estiveram vivos na ocasião da vinda de Jesus serão transformados. Os que já morreram ressuscitarão com um novo corpo. Ou seja, o Espírito que já está desfrutando da glória vai receber um novo corpo. Essa semana nós estivemos visitando um casal que tem visitado a igreja, ainda não são membros, e uma das perguntas que nos foi feita foi: como que é depois da morte? Falei, bom, depois da morte, se você crer em Jesus Cristo e receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, depois da morte, imediatamente, o teu espírito já está desfrutando da presença de Deus. Mas se não creu, também imediatamente já está desfrutando da separação completa de Deus. É um lugar muito ruim, mas ainda não é um inferno definitivo, é uma antessala. Então, imediatamente após a nossa morte, nós já temos um destino eterno decretado, um bem-estar em espírito na presença de Deus, ou um mal-estar terrível afastado da presença de Deus, no lugar de escuridão e trevas. Ah, mas essa ressurreição, o que é? A ressurreição é que quando houver a ressurreição, nós vamos receber um corpo glorificado para desfrutar ainda mais da presença de Deus. E é isso que nós estamos narrando aqui. Assim como também aqueles que morreram sem Cristo vão receber também um corpo para sofrer em dores ainda maiores. É o que a Bíblia diz, eu não estou inventando. É o que Jesus declarou: lugar onde haverá choro e ranger de dentes, lugar do fogo que não se apaga, do verme que come e não morre o corpo. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas o destino eterno é selado. Então é isso, amados. Jesus está dizendo: o justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. A nossa vida não termina aqui, senão a gente ia deitar e rolar. Nós temos um compromisso de destino eterno, que vai ser definido conforme a nossa fé em Jesus Cristo, nesse curto espaço de tempo que nós vivemos aqui. Alguns descobrem isso logo no começo da adolescência, na idade da razão, 12 anos, onde começa a ter um discernimento do certo e do errado. Outros vão descobrir isso no leito de morte, nos últimos minutos de vida, aí salvo pelo bom, que entregou a vida para Jesus nos últimos minutos. E outros não vão descobrir nunca. Vai passar e vai partir sem ter entregue a vida verdadeiramente a Jesus Cristo. E aí não tem mais jeito, não tem conserto.
não vai voltar de novo, como os espíritas dizem, porque não existe reencarnação. Não vai haver purgatório, segunda chance, como a Igreja Católica ensina ou ensinava na época em que eu participava. Não vai haver aí uma segunda oportunidade de salvação. E o último capítulo da Bíblia, ele alerta o povo para isso. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão, ou seja, o Senhor tem a recompensa para aqueles que se mantiverem fiéis. Haverá recompensas nessa cidade eterna. Conforme aquilo que você serviu a Cristo nessa terra, você vai receber lugares de honra nessa cidade. Reino, domínio, não sei como vai ser, mas vai ter, porque a palavra diz que vai ter. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mais uma vez a Bíblia diz, olha, bem-aventurado os que creem em Jesus Cristo, porque eles vão desfrutar de tudo isso. Eles vão poder se alimentar da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas, nessa cidade perfeita. Mas olha o versículo 15, o alerta que ele faz, a advertência que existe no versículo 15: fora ficarão os cães. A palavra cães aqui ela tem um significado muito ruim, não é um animalzinho, criatura não. Fora são seres humanos que viveram de uma maneira feito cães. Não precisa a gente entrar muito em detalhes, mas viveram feito animais desregrados. Fora ficarão os feiticeiros. A palavra feiticeiro envolve todo aquele que esteve envolvido não apenas com bruxaria, Wicca, mas também que estiver envolvido com candomblé, umbanda, orixás, espiritismo, em todas as eras, vão ficar de fora. Os impuros, a palavra aqui está se relacionando a toda espécie de impureza, de relacionamento sexual. Saiu fora do padrão de Deus em impureza. Os assassinos, os idólatras, aqueles que ao invés de adorarem a Deus, adoraram alguma coisa mais do que Deus, ou simplesmente não adoraram a Deus e adoraram uma coisa, uma imagem, uma estátua, o sol, uma criatura, idolatria. O dinheiro, às vezes, eu creio em Deus, mas adoro o dinheiro. O Deus é mamon, o Deus da riqueza. Vão ficar de fora. Todo aquele que ama e pratica a mentira, os mentirosos. Apocalipse 21:8 também tem uma relação, uma lista dos que vão ficar de fora, um pouquinho mais completa que essa. Se você voltar a página aí, capítulo 21, versículo 8, diz assim: quanto porém aos covardes, aqueles que não tiveram coragem de acreditar em Jesus Cristo, algumas traduções diz tímidos, aos incrédulos, aqueles que duvidaram, aos abomináveis, o mesmo sentido de impuros, abomináveis. O Antigo Testamento chamava de abominação relações sexuais com animais, a bestialidade, abominação para Deus. Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, homem, homem, mulher, mulher, abominável, está na Bíblia, no Antigo Testamento. Não deixou de valer. Práticas, que eram consideradas abomináveis para Deus e outras coisas. A gente pode incluir pedofilia. Está tão em evidência nos dias de hoje. E tantas coisas mais. Orgias, troca de casais, pornografia. Tudo isso está dentro de abominável e de impureza diante de Deus. Então veja que levar uma vida de santidade é algo sério. Ele continua dizendo no versículo 8: assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Mentira é coisa séria diante de Deus. Quem tem o hábito de contar mentira, por menorzinha que ela seja, está se colocando como filho do diabo, porque a palavra diz que a única coisa que o diabo criou, a única coisa que a palavra de Deus dá como criação do diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira. Então a mentira não é um pecadinho qualquer diante de Deus. A mentira, quem mente se identifica com o pai da mentira, com o diabo. Então antes de falar qualquer coisa, de aumentar, de contar história, pensa duas vezes, principalmente nós que somos cristãos.
A mentira é grave diante de Deus. Antes de enrolar a esposa com uma conversa mole, ou o marido, ou o filho, ou o negócio, o comércio, pensa bem, a mentira é algo muito sério diante de Deus. E aí tem essa advertência que é repetida no último capítulo da Bíblia, daqueles que ficarão de fora. Deus, Ele não enfeita as coisas. Deus é direto, é real. Ele fala o que tem que falar. A palavra de Deus não esconde o pecado, por exemplo, dos homens que serviram a Deus. A palavra de Deus ela é real, ela mostra a fraqueza humana. Então a advertência também é real, ela é verdadeira. Olha, se a Bíblia está dizendo que não vai entrar, não entra mesmo. Se todo o nosso pecado não for lavado no sangue do Cordeiro, não tem como entrar nessa cidade eterna. Não tem como estar nos céus, como ir para a presença de Deus. E aí então a gente fecha a mensagem do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, do seu último capítulo, com Jesus fazendo uma advertência sobre aqueles que alterarem a palavra de Deus, ou acrescentar, ou tirar a uma palavra de condenação. Acrescentou, vai ser acrescentado os flagelos do livro. Tirou, vai ser tirado o nome do livro da vida. A parte da árvore da vida vai ser tirado o direito de desfrutar da cidade santa. E olha que a Bíblia tem sido, durante esses séculos, acrescida, diminuída, escondida e por aí afora. Homens têm criado profecias da própria boca. Por isso que ela é a única regra de fé e prática do cristão. Se não conhecer a Bíblia, está sujeito ao engano e à mentira dos homens e do diabo. E o último versículo, o penúltimo versículo diz: olha, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Maranata, vem Senhor Jesus. O último versículo é uma bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aquela notinha final de uma carta. O João escreveu, então deixa uma palavra de bênção para quem vai ler. Que a graça do Senhor esteja com todos. Mas eu quero ressaltar esse versículo de número 20. As últimas palavras de Jesus para a humanidade. Ele voltará. Ele voltará. Guarda isso no coração. Voltará, julgará toda a terra, levará os justos para Jerusalém celestial. E há uma urgência de nós estarmos prontos para isso. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que Ele virá. Jesus fala em várias parábolas para que nós estejamos prontos, preparados, alertas, perseverantes. Se for dia 12/12/2012, conforme o calendário maia, está bem pertinho. Eu mudei, mas já tem filme sobre isso, né? Mas está bem perto. Já parou para pensar? Isso não é coincidência, né? Deus fizer isso, né? Pode estar mais perto que isso, pode ser daqui a alguns minutos. De repente soa a trombeta, cai o microfone, cai tudo aqui, não sobra ninguém nesse tempo, amém? Deus seja louvado que não sobra ninguém nesse tempo. Amém? Então vamos nos colocar em pé, amados. Quem perdeu o último capítulo da Avenida Brasil não perdeu o último capítulo da Palavra de Deus. Quem veio hoje não perdeu. Amém? Esse é muito mais importante. Quero convidar o Ministério de Música à frente.
Quarta-feira nós temos culto às 19h30. Venha participar. Não fique na sua casa assistindo novela. Venha participar do culto de oração e intercessão. Tem sido uma bênção, grandes coisas que o Senhor tem feito. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito permaneçam conosco. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Graças a quem está ao seu lado. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus.